Meus irmãos, abram suas Bíblias no livro do profeta Jonas, capítulo 4. Jonas, capítulo 4. Nós iremos expor do versículo 2 ao versículo 5, mas nós vamos ler a partir do versículo 1 para termos o contexto. Jonas, capítulo 4, do 1 ao 5. Amém? Posso ler? Diz assim a palavra do Senhor. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Senhor, nós estamos, ó Pai, mais uma vez diante da tua santíssima palavra. E eu peço, Senhor, que o teu Espírito fale aos nossos corações. O Senhor é poderoso para transformar as nossas vidas e sairmos daqui completamente diferente da forma que entramos. Que o Senhor nos fale por meio da tua palavra, que é viva e eficaz e que penetra os nossos corações, ó Pai. E que a ti continuemos louvando e agradecendo o teu santíssimo nome. Amém. Irmãos, nós estamos no último capítulo do profeta Jonas. Os irmãos conhecem muito bem a história do profeta, nós temos falado sobre ele aqui. E no capítulo 4, nós vamos ver o capítulo inteiro, Jonas sendo tratado em suas afeições, Jonas sendo tratado nas suas motivações, nos seus sentimentos. E nós vimos na semana passada no versículo 1, sobre como Deus está trabalhando e vai trabalhar no coração desse profeta. E analisamos dois grandes perigos que nós estamos sujeitos a cometer, quando não estamos de fato com o coração no Senhor e com as motivações corretas. E um deles é nós sermos crentes em que pregam a palavra e falam do Senhor, mas não conseguem viver aquilo que se prega. Jonas é alguém que prega a palavra, 120 mil pessoas se convertem, mas Jonas ainda tem o seu próprio coração duro. Nós temos um canal de bênção na vida das pessoas e ainda assim não usufruirmos da própria bênção que assim falamos. E o segundo grande perigo que nós vimos é sobre não amarmos a Deus. Jonas é alguém que não ama. E quando Jonas não ama a Deus, Jonas também não ama as pessoas enquanto faz a obra de Deus. Jonas não consegue se deleitar nas pessoas se convertendo, porque Jonas não consegue amar os ninivitas. Nós, meus irmãos, precisamos urgentemente do amor. Nós precisamos nos deleitar em Deus enquanto trabalhamos na obra de Deus. É ser perdoado e também perdoar. É falar, abençoar e também ser abençoado. É consolar, mas também ser consolado pela palavra. E nós não podemos esquecer de forma alguma que ainda que nós estejamos com os nossos afetos desordenados, ainda que nós estejamos com as nossas motivações erradas, nós não devemos parar de fazer a obra de Deus por conta disso. Jonas está fazendo, mas durante essa caminhada cristã, durante essa vida de santificação que nós temos, nós devemos estar o tempo todo acertando a doutrina, acertando a prática e acertando o nosso próprio coração. Quando nós não estamos com as motivações corretas, o caminho não é deixar de fazer, mas é continuar fazendo e clamar a Deus por misericórdia para mudar o nosso coração e fazermos com amor tudo aquilo que Ele tem para nós. E Jonas, meus irmãos, vamos ver lá no versículo 1 e depois seguir. Jonas é alguém que está irado com Deus, no versículo 1. Jonas prega, as pessoas se convertem e Jonas está irado com o resultado da pregação. Hernandes Dias Lopes, no seu livro sobre o profeta Jonas, ele vai dizer algo interessante nessa parte, que ele vai dizer assim, abre aspas: o nacionalismo exacerbado de Jonas transformá-lo num profeta preconceituoso e racista.
Ele amava tanto Israel que odiava a todos que podiam se constituir uma ameaça ao seu povo. Ele queria transformar o Deus vivo numa divindade tribal. Jonas queria a salvação de Israel e a condenação dos ninivitas. Ele se desgostou porque os ouvintes se converteram. Ele pregou o juízo e eles clamaram por misericórdia. Ele anunciou a condenação eminente aos assírios com pressa e eles se converteram e buscaram perdão. A conversão dos ninivitas foi a sua derrota. Jonas está completamente irado com Deus, porque a pregação era de juízo e Deus deveria trazer juízo sobre os ninivitas e Deus decide derramar de sua misericórdia. Veja, Jonas está irado, mas Deus também estava irado. Se nós olharmos e voltarmos no Jonas capítulo 3, no versículo 9, o rei, quando ele se converte, quando ele se veste em panos de saco e conclama um jejum à nação, o rei vai dizer: quem sabe Deus se voltará a nós e apartará de nós o furor da sua ira. Deus estava irado com os ninivitas também, e Jonas também está irado no capítulo 4. Mas, meus irmãos, a ira de Deus é muito diferente da ira de Jonas. A ira de Deus é muito diferente da nossa ira. A ira de Deus é uma ira santa, é uma ira justa. Deus não é um Deus tribal, Deus não é um Deus racista. Deus não está virado com os ninivitas, porque os ninivitas não faziam parte de uma raça pura. Deus não estava virado com os ninivitas porque eles não eram uma nação diferente. Deus está virado com os ninivitas simplesmente por conta do pecado daqueles homens. Em Jonas, no capítulo 1, no versículo 2, quando ele manda Jonas se levantar e ir pregar a Nínive, ele vai dizer: vá, condene-a, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas 1, 2, 3 ali. Por quê? Os pecados de Nínive estavam trazendo a ira de Deus, aplacando e trazendo como que Deus irado com aquele povo. Mas a ira de Jonas era diferente. A ira de Jonas era uma ira racista. A ira de Jonas era uma ira que olhava para o seu povo e achava que o seu povo era melhor do que aqueles que não mereciam a salvação. Jonas está preocupado com o que Deus está fazendo em sua própria nação, mas não consegue enxergar além dele e o que Deus pode fazer por outros povos. A ira de Jonas é completamente diferente. Jonas acha que é melhor que os ninivitas. É justamente por isso que ele se ira com Deus e ele está brigando com o Senhor. E nós vamos ver aqui o que Jonas vai fazer, que é orar ao Senhor. E quando nós olhamos diante de um cenário onde 120 mil pessoas se convertem e o profeta, em vez de se alegrar, ele se ira, a gente pode olhar e falar assim: nossa, Jonas, como assim? Como você pode, Jonas, dizer que você é crente? As pessoas estão se convertendo, Jonas, e você está irado com isso, Jonas. Nós rapidamente, pintamos Jonas como um grande vilão da história. E de fato Jonas está errado, meus irmãos. Mas dentro de todo o contexto que nós temos visto no profeta Jonas, Jonas não está irado porque aquele amigo legal dele do racha se converteu e agora ele está bravo porque não queria que aquele amigo se convertesse. Jonas não está irado porque os seus familiares, que são pessoas que ele gosta, pessoas que estão próximas, se convertem e ele fica irado com isso. Não é esse o contexto. Jonas está irado com as pessoas se converterem porque aqueles homens, eles eram inimigos do povo de Deus. Jonas está irado porque aquelas pessoas eram más, eles eram literalmente terroristas, o pior tipo de gente que poderia ter naquela época. Jonas está irado porque Deus está salvando homens que, quando invadiam outras cidades, eles torturavam seus inimigos, eles cortavam os pedaços dos membros e faziam esculturas. Jonas está irado com um povo que, quando invadia cidades, eles torturavam, eles matavam, eram eles que enfiavam as espadas nas barrigas das grávidas. Eram os assírios que tiravam a pele das mulheres, cortavam suas línguas. Eram os assírios que pegavam as crianças e abusavam sexualmente delas. Jonas está irado porque Deus está salvando esse tipo de gente. E quando nós olhamos esse contexto, Jonas passa rapidamente de vilão para herói, Como que pode? Esse povo realmente não merece. São homens terríveis, homens cruéis, homens que não merecem a graça de Deus. Eu sou bom, eu mereço. Mas aqueles homens não, esse não. E Jonas está justamente com esse sentimento em seu coração, borbulhando de raiva, porque Deus está salvando um povo que para ele não deveria ter a mínima chance de escapar da ira de Deus. Jonas está em chamas. Mas nós precisamos relembrar o tempo todo, meus amados, que o Evangelho
A pregação da palavra, a salvação por meio de Cristo é para todos os tipos de pessoas. A gente crê nisso, mas é difícil nós vivermos isso. Imagine se converte ao Evangelho aquela pessoa que te fez tanto mal. Aquela pessoa que na verdade você odeia e queria que Deus derramasse da sua ira sobre ela. E de repente essa pessoa se converte e entra pelas portas dessa igreja. Imagina se começa a frequentar na Ibra aquele homem que num assalto que você ouviu tirou a vida da sua esposa ou tirou a vida dos seus filhos. E entra na igreja agora como crente em Jesus. Creu no Evangelho e se arrependeu dos seus pecados. Como você agiria dentro da igreja? Você o receberia como irmão na fé? Ou você diria, Deus, esse não. Eu não consigo conviver com esse tipo de pessoa. Uma vez assassino, sempre assassino. É o que Jonas está dizendo para Deus. Uma vez ninivita, sempre ninivita. O Senhor está salvando pessoas dos piores tipos que existem. Esse é o sentimento que Jonas tem. E se aquela pessoa que abusou você na infância entrasse na igreja? Como você reagiria? Talvez nós estaríamos como Jonas, com o coração em chamas, dizendo, Deus, esse não. Senhor, essa não. Eu não consigo conviver com esse tipo de situação. Mas nós precisamos relembrar que o Evangelho é para todos os tipos de pessoas. Não existe essa ideia de pecadinho e pecadão. Nós fazemos essa separação. As consequências do pecado são diferentes, obviamente. Mas para Deus, quem é de fato ofendido pelo pecado, não existe pecadinho e pecadão. Seja quem mente, uma mentira inofensiva, ou seja um assassino, ambos para Deus são pecadores e ambos para Deus merecem o inferno. E ambos merecem também a graça do Senhor. Nós dividimos, não, o meu pecado é menos ofensivo do que o pecado do outro. E nós achamos que um dia diante do Senhor, estaremos diante dele e o nosso crivo será o nosso irmão do lado, né? O meu irmãozinho aqui é pior do que eu. Eu sou um pai de família, eu pago os meus impostos, eu cuido bem da minha esposa, dos meus filhos, mas esse aqui é um assassino, esse daqui é um adúltero. Mas o crivo não é o outro, o crivo é o Cristo. E todos nós, absolutamente todos nós, pecamos. Não há um justo, não há um sequer, não há um que busque a Deus. Nós vemos isso no Salmo aqui hoje. Todos nós estamos debaixo da condenação do Senhor. Mas Jonas tem um senso crítico de que ele e o povo de Deus é melhor do que os assírios. Mas nós estamos debaixo da mesma sentença, merecedores da graça de Deus, assim como eles. E Jonas está com seu coração borbulhando de raiva, e no versículo 2, Jonas vai orar ao Senhor. Acompanhe comigo o versículo 2, onde Jonas vai dizer assim, e orou ao Senhor e disse, as palavras do profeta, ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? É por isso que eu fugi para Tarsis, pois sabias que és clemente, que é misericordioso, que é tardio em irar-se, que é grande em benignidade, que te arrepende do mal. É a segunda vez aqui que o profeta vai orar no livro, né? O profeta orou a primeira vez no capítulo 2, para sair do grande peixe, e agora ele vai orar de novo. Mas no capítulo 2 ele ora para Deus o livrar, e agora ele ora para reclamar com Deus. E veja, nesse momento de ira, onde a boca fala mais rápido que a mente, né? Jonas culpa Deus. Jonas aqui vai culpar o Senhor. Não foi isso que eu te disse, Senhor? Quando eu estava ainda na minha terra, ele abre o jogo. Ele vai dizer, é por isso que eu fugi para Tarsis. É por isso que eu fugi para Tarsis, porque na verdade o grande culpado é você, porque eu sabia que você, Senhor, é clemente. Jonas não foge, meus irmãos, de Nínive com medo de morrer pelos ninivitas. Jonas era inimigo daquele povo, sozinho naquela nação, e ele não foge com medo de morrer. Ele foge, ele vai dizer aqui no versículo 2, o motivo pelo qual ele fugiu para Tarsis lá no capítulo 1. É por isso que eu fui para lá, porque o Senhor é misericordioso. Eu fugi porque o Senhor é bondoso. Eu fugi porque o Senhor é clemente. Eu fugi porque o Senhor é tardio em irar-se. Eu sabia que isso poderia acontecer. E na grande verdade, o culpado da minha indignação, o culpado da minha ira, o culpado de eu estar tão nervoso com a salvação desse povo, é o Senhor. Porque no fundo eu sabia que em vez de o Senhor derramar juízo, o Senhor derramaria a sua bênção, a sua bondade, a sua misericórdia. Jonas culpa Deus das suas frustrações, Jonas culpa Deus da sua ira, Jonas culpa Deus do seu próprio pecado.
Já viu crente que culpa Deus por suas frustrações? Já viu crente que culpa Deus por conta de seus pecados? Aquele tipo de frase assim: ah, mas se Deus não tivesse permitido que eu me atrasasse para sair do meu trabalho, eu não estaria tão nervoso assim no trânsito e xingando todo mundo. Ah, e se Deus não permitisse que colocasse esse desejo tão forte no meu coração e essa motivação, eu não teria cometido esse tipo de pecado. E nós, egoístas, acabamos colocando em Deus a culpa dos nossos fracassos, a culpa do nosso sentimento, a culpa da nossa própria impiedade. E nessa segunda oração que Jonas faz a Deus, o que Jonas está querendo fazer é lançar no rosto de Deus a ideia de que ele estava certo desde o começo e Deus errado. Eu estava certo desde o começo, porque eu sabia que isso ia acontecer. É por isso que eu fugi, é por isso que eu fui para lá. Essa segunda oração do profeta é muito diferente da primeira oração que nós vimos no capítulo 2, né? Na primeira oração do profeta, no ventre do grande peixe, Jonas, ele abre os salmos e ora os salmos. Aqui, Jonas está falando de si, por si e para si. Jonas está falando do seu próprio coração a Deus e derramando toda a sua insatisfação, como se Deus fosse o culpado. Jonas, na grande verdade, aqui no capítulo 4, nos mostra um crente mimado, um crente birrento, imaturo e bicudo. Porque ele acha que Deus deve agir da forma como ele espera que Deus haja. E ele culpa a Deus. É por isso que eu fugi. Eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Na verdade, eu estava certo desde o começo, está vendo? Jonas no capítulo 1, eu não vou. Jonas no capítulo 2, ok, eu vou. Jonas no capítulo 3, aqui estou. Jonas no capítulo 4, eu sabia que eu nunca deveria ter vindo. Mas diante, meus irmãos, desse cenário totalmente instável da vida do profeta, dessa montanha-russa de sentimentos que o profeta tem vivido, nós temos dois pontos muito positivos aqui que nós podemos observar com o profeta Jonas. E um deles, rapidamente, meus irmãos, é que nessa oração que Jonas faz a Deus, uma oração mimada, uma oração tola, de alguém imaturo e colocando a culpa em Deus, ainda assim, nós conseguimos ver um homem que está nos dizendo de fato quem ele é. Jonas está inteiro mostrando o seu sentimento sincero diante de nós. As biografias que nós lemos de homens, que nós gostamos de ler, raramente são tão verdadeiras como o profeta Jonas. Porque os escritores, quando eles escrevem as biografias dos homens de Deus, eles não conseguem ler o coração destes homens. E se é o próprio homem que está escrevendo sobre a sua vida, sobre a sua própria autobiografia, dificilmente você verá nas biografias os homens expondo os seus próprios sentimentos. Eles parariam no capítulo 3 de Jonas, o triunfo. Jonas prega, 120 mil pessoas se convertem ao Senhor. Se Jonas tivesse acabado no capítulo 3, seria algo maravilhoso. Mas no capítulo 4, Jonas está se rasgando e mostrando de fato, mesmo diante de fazer a obra de Deus, ele mostra os seus sentimentos, e são sentimentos que estão indo contra o Senhor. Jonas não tem medo de se expor, enquanto nós daríamos tudo para que as pessoas não soubessem o que nós pensamos, o que nós sentimos. Jonas está escancarado diante de nós, mostrando a sua oração, quase que uma oração que ofende ao Senhor. E nós guardamos os nossos sentimentos trancados em 7 chaves, para que ninguém saiba o que está dentro. Mas enquanto isso, estamos fazendo, estamos trabalhando, estamos na obra, estamos lá, estamos fazendo. É o que Jonas estava fazendo aqui. Fazendo, mas o seu coração completamente longe do Senhor. Mas Jonas se abre diante de nós. Se você pudesse escrever sobre sua vida, sobre suas experiências com Deus, você escreveria os dias cinzas? Você escreveria as suas orações, que quando você ora para Deus, fala: Senhor, eu não entendo. Senhor, eu não sei por que está assim. Ou você só descreveria as suas glórias, os momentos que você pregou e pessoas se converteram ao Evangelho, momentos de glória, momentos de cura, momentos de transformação. Nós dificilmente abrimos os nossos corações. E Jonas aqui podemos aprender que ele é um crente de verdade, porque Jonas está exposto diante de nós aqui, enquanto nós nos escondemos em nossos corações. E o segundo ponto é que Jonas não apenas não esconde de nós, mas ele faz isso diante de Deus.
Jonas está escancarado, ele é um tolo, é verdade, ele tem uma oração imatura de um crente birrento, mas Jonas está literalmente diante do Senhor. Em Hebreus capítulo 4, no versículo 13, o autor vai dizer que não há criatura que esteja encoberta diante do Todo-Poderoso. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos a quem aquele havemos de prestar contas. Nós podemos nos esconder, nós podemos colocar máscaras, mas o Senhor, o Todo-Poderoso, o Divino, nos vê nus e consegue enxergar o que está lá dentro. Então, meus irmãos, abandonem as máscaras. Aprendam com esse ponto do profeta Jonas. Abra o seu coração ao Senhor. Abra o seu coração e pegue essas chaves e jogue fora e lance longe. Desça da torre de marfim. Pare de querer mostrar que você é simplesmente um super crente todos os dias. Eu nem estou dizendo para você se expor aos próprios irmãos. Jonas está fazendo isso aqui diante de nós, né? Se nós lemos o livro Confissões de Agostinho, que foi a oração que eu li na semana passada, o livro Confissões de Agostinho é um homem que tem um ministério maravilhoso, consolidado, e no final da sua vida, ele escreve um livro Confissões. E ali você vai ver as orações sinceras de Agostinho. Você se sente até um intruso quando você começa a ler, que você fala, isso é muito íntimo entre ele e Deus, e ele escreve para nós as suas próprias confissões. Mas eu nem estou dizendo para que você faça isso, mas pelo menos, meus irmãos, diante de Deus, se rasgue. Entre no seu quarto, feche a tua porta, dobre-se o joelho, seja de joelho, seja em pé, seja deitado, não importa a forma, você precisa abrir o seu coração diante de Deus e clamar ao Senhor por misericórdia e falar, Senhor, eu estou aqui exposto diante de Ti, e abra o seu coração a Ele. Nós vemos a sinceridade de um crente que está inteiro e íntegro diante de Deus. Nós aprendemos com Jonas que as aparências devem ser deixadas de lado e vivemos uma vida íntegra e verdadeira diante dele. Então ele vai dizer, versículo 2 na parte B, pois eu sabia, Senhor, que eras clemente, que é misericordioso, que é tardio em irar-se, que é grande em benignidade e que te arrependes do mal. Deus, eu fugi, mas está vendo, é porque o Senhor é bondoso. Ele vai dizer aqui 5 atributos de Deus. O Senhor é clemente, misericordioso, o Senhor é tardio em irar-se, o Senhor é grande em benignidade e o Senhor se arrepende do mal, que iria fazer sobre aquele povo. Veja, Jonas, meus irmãos, está falando dos atributos de Deus negativamente. Jonas está falando dos atributos de Deus contra Deus. Eu fugi porque eu sabia. Só que, se você lê sem contexto, se você pega só esse livro aqui e fala, nossa, Jonas está exaltando, eu sabia que o Senhor é um Deus santo, um Deus clemente, um Deus misericordioso, mas o contexto não. Jonas está orando contra Deus. Eu fugi porque o Senhor é misericordioso, bondoso, que te arrepende dos mal. E o grande problema é que Jonas não tem dificuldades com os próprios atributos de Deus, porque Jonas é alguém que recebeu esses atributos de Deus. Jonas recebeu a misericórdia, Jonas recebeu a clemência, Jonas recebeu a benignidade de Deus, Jonas recebeu o benefício de Deus ser tardio em irar-se, porque Deus deveria ter o matado quando ele fugiu. Jonas é alguém que recebeu todos esses benefícios e todos os atributos de Deus, que agora ele reclama de Deus. O problema de Jonas não é os atributos de Deus, o problema de Jonas é sobre quem Deus derrama os seus atributos. Não é sobre quem Deus é sobre quem Deus age que Jonas está irado. Enquanto é comigo, enquanto Deus está me abençoando, enquanto esses atributos são derramados a mim, veja, um coração egocêntrico, um coração individualista, egoísta, porque Jonas recebeu dessas bênçãos do Senhor. Enquanto Deus está cuidando de mim, amém. Enquanto eu tenho saúde, amém. Enquanto eu tenho trabalho, glória a Deus por isso. Enquanto eu tenho dinheiro, glória a Deus por isso, Deus seja maravilhoso. Mas quando nós olhamos Deus abençoando os outros, enquanto nós muitas vezes não recebemos, e abençoando pessoas que nós julgamos que não merecem a graça de Deus, as coisas começam a ficar diferentes sobre os atributos de Deus. Na verdade, nós nos incomodamos com o sol, às vezes, nascer sobre os justos e sobre os injustos. Porque, na verdade, o que nós queríamos era que o sol nascesse somente para nós, para que nós brilhássemos, porque Deus tem que abençoar apenas a mim.
Jonas é alguém que está completamente irado, não com quem Deus é, mas sobre em quem Deus age. E isso é um grande problema na vida do crente. E veja que esses atributos de Deus, os 5, são atributos comunicáveis que Deus também derramou à humanidade. São atributos que nós, como crentes, podemos desenvolver: o amor, a clemência, a misericórdia, ser tardio em irar-se, ser bondoso. E Jonas não tem nenhum desses atributos e reclama com Deus, porque Deus está usando esses atributos com pessoas que não merecem. Jonas deveria estar buscando e ser moldado e ser cheio desse fruto do Espírito, mas na verdade está completamente irado contra o Senhor. Então, após Jonas se irar com Deus, após Jonas reclamar dos seus atributos, após Jonas culpar a Deus por sua fraqueza, por seus pecados, agora Jonas vai fazer um grande pedido. Veja, o versículo 3, Jonas vai fazer um pedido. Peço-te, em algumas traduções vai dizer rogo-te. Peço-te, Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. É assim mesmo, Deus? É isso que vai acontecer? As pessoas realmente vão se arrepender. Tira-me a minha vida, me mate, porque eu não vou conseguir conviver com o resultado disso. Jonas está completamente frustrado, porque os seus planos não saíram como ele desejava. O desejo de Jonas é: eu vou pregar destruição em 40 dias, que é essa pregação de Jonas. Em 40 dias Deus vem e mata tudo. E não acontece. Deus, me mate, eu rogo, eu peço a ti que o Senhor tire a minha própria vida. Jonas aqui parece o irmão mais velho, da parábola do filho pródigo, de Lucas. Jonas é alguém que não consegue ver Deus derramar a sua misericórdia sobre alguém que não merece. E Jonas está bicudo aqui, Jonas está irado, Jonas está com raiva. Jonas é alguém que não consegue se conformar com Deus derramar sua misericórdia em pessoas que não merecem. É como o irmão mais velho. É sério, Senhor? É sério, Pai? Esse delinquente, esse que fugiu, esse que abandonou, esse que fez tudo, quando ele volta, o Senhor o recebe, vai fazer uma festa, e eu preciso me alegrar com isso? É Jonas. E ele vai intensificando os seus argumentos contra Deus, como se Deus não estivesse entendendo a sua frustração. Foi por isso que eu saí, foi por isso que eu fugi para Tarso, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é clemente, e isso não vai mudar. Então, Senhor, você não está entendendo, a coisa é séria aqui. Me mate, porque eu não vou viver com o resultado dessa pregação, eu não vou viver com os ninivitas arrependidos. Jonas, no capítulo 2, dá graças a Deus pelo seu livramento. E agora, no capítulo 4, Jonas acha que a morte é a única forma, é a única saída para que ele se livre de seus sentimentos. Jonas é um profeta contraditório e irracional. Jonas está numa viagem profunda em seu ego, se tornando um conselheiro de Deus sem que Deus pergunte a nada a ele. Jonas quer que Deus pensasse como ele pensa. Jonas queria que Deus agisse como ele agiria. Jonas queria que Deus julgasse como ele julgaria. Jonas queria que Deus fosse preconceituoso como ele era às outras nações. Jonas não é o primeiro profeta que pede para morrer. Elias também pediu, mas Elias pede para morrer justamente pelo fato dos crentes não serem zelosos por Deus. Os crentes não eram zelosos por Deus e Elias fala: eu não aguento mais, me mate. Jonas é o contrário, Jonas pede para que Deus o mate porque as pessoas estão se convertendo. E a razão que nós temos aqui, meus irmãos, esse pedido tão sério de Jonas para que Deus o mate, é um motivo muito claro e os comentaristas vão concordar com isso. Jonas quer que Deus o mate porque ele é um profeta nacionalista, um profeta que amava sua nação acima de tudo, e Jonas é alguém egoísta e está muito preocupado com a sua reputação. Veja, meus irmãos, Jonas anuncia o juízo e o resultado desse juízo é salvação. Jonas anuncia a condenação e o resultado disso é a absolvição. A sua reputação como profeta está completamente comprometida e abalada. Os profetas falavam e as coisas se cumpriam. E Jonas chega diante de 120 mil pessoas e diz assim: vocês irão morrer. E sabe o que acontece? Nada. Deus não os mata. E Jonas, egoísta, Jonas, patriota, Jonas está preocupado com sua reputação de profeta. E Jonas agora não consegue viver com isso, porque os ninivitas poderiam se reunir dentro de 120 mil pessoas,
alguns grupinhos poderiam se levantar e dizer assim: então, esse homem nos assustou desnecessariamente. Esse homem veio aqui em nossa cidade, ele é nosso inimigo, pregou o juízo, nós nos vestimos de panos de saco, e agora, o que ele disse que ia acontecer não aconteceu, ele está só nos assustando. Na verdade, Deus nunca não iria nos matar. E agora a reputação desse profeta estava totalmente ameaçada. E ele, como um profeta individualista, ele não consegue conviver com isso, de ser depois julgado pelas próprias pessoas em que ele odeia, e que quem é o culpado delas estarem salvas é o próprio Deus e não ele. E daí ele se vira ao Senhor e fala: Senhor, me mate. Mas veja que é exatamente esse o resultado da pregação, e que o profeta não entende. O resultado da pregação é essa: quando pregamos o juízo de que Deus trará a sua ira sobre os desobedientes, o que nós esperamos é que as pessoas se arrependam, e que o Senhor não precise derramar de sua ira, que o Senhor suspenda e nos derrama de sua graça, de sua misericórdia, de seu amor. Mas Jonas não entende isso, porque Jonas é egoísta, Jonas só pensa em si. E se eu disse que tem que acontecer, precisa acontecer, não importa se Deus é misericordioso. Na verdade, a misericórdia de Deus é um problema para Jonas. Mas ele é alguém que ama a misericórdia de Deus, porque nem ali era para ele estar, se Deus não fosse misericordioso. Jonas está preocupado com a sua reputação, não só com os ninivitas, mas Jonas está preocupado com a sua reputação com o próprio povo de Deus. Imaginem o grande profeta Jonas, que pregou em 2 Reis, que profetizou os alargamentos do território de Israel, voltando à sua pátria, voltando à sua terra e dizendo assim: olha, a nação que ele tanto amava, a nação pura, os santos, só eles são salvos. Ele chegar a dizer assim: como ele poderia retornar para Israel e falar assim: irmãos, então, Deus iria julgar Nínive. Eu fui lá, eu preguei a condenação, e Deus não os matou. Olhem, e mais, tá? Deus não só não os matou, mas agora eles são de nós. Agora eles se converteram a Jeová. Jonas não está disposto a enfrentar esse tipo de situação. Os assírios agora serviam ao Deus vivo, assim como a nação de Israel. E Jonas não consegue voltar com essa mensagem para casa e dizer assim: olha, a nação que era contra nós, agora se converteu. Porque no fundo Jonas não consegue acreditar que aquele povo poderia, de fato, se arrepender de verdade. E Jonas desabafa sua indignação e seu pedido de morte para que Deus o mate. Jonas, infelizmente, continua só pensando em si. Jonas já teve a sua doutrina corrigida, a sua prática corrigida, que ele vai a Nínive, mas o seu coração ainda está completamente desordenado. E aí, meus irmãos, diante desse desabafo de Jonas a Deus, diante dessa indignação, diante desse pedido de morte, uma oração muito séria, orando a Deus, jogando na cara de Deus que ele é culpado, que Deus é misericordioso, que ele quer que Deus o mate, nós vamos ver Deus respondendo esse profeta agora. Deus o responde no versículo 4. O que nós falaríamos para Jonas se nós fôssemos o divino? É isso que você quer, Jonas? É sério, é isso? É isso mesmo, Jonas? Você quer morrer? Depois de tudo que aconteceu, Jonas? Depois de eu te livrar, depois de mandar uma grande tempestade, mandar um grande peixe, te livrar? É isso mesmo que você quer, Jonas? Ótimo, aqui está. E muito provavelmente, se fosse eu ou você, meus irmãos, derramaríamos 1 tonelada de raios na cabeça daquele profeta. Nós estaríamos irados com aquela oração, pedindo para morrer. Jonas pede para morrer, aonde Deus é o culpado. E nós vamos ver, meus irmãos, o Senhor respondendo àquele profeta, que é tão nacionalista, racista, um profeta que acha que Deus é só dele. Deus é só nosso, só a gente é salvo. Graças a Deus, meus irmãos, que eu e você não somos o divino. Graças a Deus que eu e você não somos Deus. E graças a Deus que Deus não é como nós, corrompidos, com um coração pecaminoso como nós temos. Graças a Deus que a ira de Deus é santa, justa. Graças a Deus, meus irmãos, que Deus não age como nós agiríamos. Porque o que Jonas precisa é exatamente um Deus que não seja o que ele quer que Deus seja. Graças a Deus que nós temos um Deus que não age como nós achamos que ele deveria agir. E age da forma que nós precisamos que de fato ele haja.
graças a Deus, Jonas vai ver mais uma vez a clemência, a bondade, a misericórdia, o pavio longo do Senhor e a sua grande benignidade diante dos seus olhos. Versículo 4, o Senhor diz a Jonas: Jonas, é razoável essa tua ira? Em algumas traduções vai dizer assim: fazes bem em ficar com raiva? Jonas faz um pedido insano a Deus. Jonas grita ao Senhor pedindo por morte e é misericordiosamente ignorado pelo Senhor. Ele faz um pedido pecaminoso nesse momento de raiva e consegue a graça do Senhor e não responder aquela oração tola dele. Isso, meus irmãos, mostra a graça. Um Deus gracioso, um Deus condescendente, um Deus amoroso, misericordioso e bondoso. Nós sentimos aqui a raiva, a indignação do profeta, mas Deus não age conforme o profeta esperava que Deus agisse. Deus é grande em misericórdia. Deus se vira a Jonas e diz assim: Jonas, fazes bem, Jonas, você ficar irado? Fazes bem você estar zangado? Jonas, você é duro, Jonas. Jonas, os seus sentimentos são totalmente descontrolados, Jonas. Você não consegue se expressar direito, Jonas. Você tem pavio curto, Jonas. É sério. Faz bem você murmurar, você reclamar sobre a minha bondade, Jonas. Faz bem, Jonas. É justificável. Faz bem você continuar assim, com o coração duro, diante daqueles a quem eu estou derramando graça, sendo que você também recebe dessa graça, Jonas. E aqui, meus irmãos, não nos mostra um Deus fraco, um Deus pequeno, mas nos mostra um Deus misericordioso e homens tão pecadores, tão depravados como Jonas e nós. Sabe nós que somos pais, sabe quando a criança, começa a fazer aquelas birras? Começa a fazer birra, começa a ficar bicudo, fecha a cara, começa a se jogar no chão. Imaturo, criança, birrenta, bicuda, mimada. Aí nós precisamos nos abaixar, olhar nos olhos e falar assim: viu, vamos parar? Precisa tudo isso? Precisa se bater tanto assim? O que Deus está fazendo com Jonas é exatamente isso. Jonas, é certa a sua indignação, Jonas? O que Deus está fazendo nessa pergunta retórica é: Jonas, olhe para o seu coração. É certo isso? Deus está perguntando para Jonas, para que Jonas reflita, porque Jonas está esperneando diante de Deus. Me mate, Senhor, o Senhor é misericordioso, está vendo? É por isso que eu fugi. E Deus age com bondade e misericórdia para que Jonas olhe para o seu próprio coração. Mais uma vez nos faz lembrar do filho mais velho. E o pai vai dizer para o filho mais velho quando ele fica irado, quando ele fica bravo. O pai se vira para o filho mais velho e diz assim: olha, você está dentro de casa. Olha aqui, faz bem essa tua ira? Tudo que é meu é teu. Você já usufrui de todas essas coisas aqui. Nos resta agora, o pai vai dizer, em Lucas 15:31, que nós nos alegremos, porque o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Se alegre com ele. É uma pergunta para que Jonas sondasse o seu próprio coração, para que Jonas olhasse para si, para que Jonas percebesse como ele estava sendo um tolo diante do Todo-Poderoso, que estava mais uma vez derramando da sua misericórdia sobre ele. Em Salmo 103, no versículo 14, o salmista vai dizer que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Deus sabe que nós somos pó, Deus sabe que nós somos crianças, Deus sabe que nós muitas das vezes somos imaturos, e Deus não nos responde como nós deveríamos receber a resposta de Deus. E a resposta de Jonas a essa pergunta do Senhor deveria ser: não, Senhor. É obviamente que não, Senhor. Me perdoe, Senhor. Não faz bem essa minha ira, Senhor. Não faz bem eu continuar irado, Senhor. Não é razoável eu continuar assim. Eu não tenho feito, Senhor, a tua obra como eu deveria fazer. Senhor, me perdoa por fazer a tua obra e não ter o coração em ti, Senhor. Me ajude a confiar no Senhor. Essa deveria ser a resposta de Jonas. Não, Senhor, não é de forma alguma razoável a minha ira. Não, Senhor, que seja feita a tua vontade, Pai. Me ajude a amar os meus inimigos e alegrar com a salvação dos perdidos.
Essa deveria ser a resposta de Jonas. Mas veja, Jonas infelizmente não faz isso. Jonas nem sequer responde a Deus. Nós não temos o profeta aqui respondendo ao que o Senhor o pergunta. Jonas, é muito interessante aqui, Jonas vai fazer exatamente aquilo que ele sabe fazer de melhor: fugir. Jonas vai fazer aquilo que ele mais sabe fazer: fugir da presença do Senhor. Quando o Senhor o confronta, quando o Senhor, com sua graça, com seu amor e com sua bondade, diz para Jonas: Jonas, olhe para o seu coração, é razoável você estar assim, Jonas? Quando Deus pede para que Jonas olhe em seu coração, o que Jonas faz? Jonas se levanta e foge. Jonas se levanta e foge. É muito mais fácil fugir do Senhor do que encarar os próprios sentimentos. É muito mais fácil fugir do que sondar o nosso coração, do que abrir as portas do nosso coração e enxergar de fato as motivações pelos quais nós estamos trabalhando no reino. Em perguntas dessa, como o Senhor diz assim: olhe para a sua vida, é razoável você ficar assim? Nós devemos olhar para o nosso coração e analisarmos se é razoável nós estarmos fazendo as coisas da forma que estamos fazendo. Mas Jonas, o velho Jonas, se levanta e foge. Veja o versículo 5. Então Jonas, o que ele faz? Ele não responde ao Senhor. O Senhor pede para ele olhar o seu coração, o que ele faz? Ele sai da cidade, ele se levanta, ele se dispõe, como ele fez lá no começo, e ele sai da cidade. E ele assentou-se ao oriente da mesma, e ali ele fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Quando Jonas alcançou uma altitude onde era autossuficiente para ele ver Nínive, fora da cidade, ele constrói para si um pequeno alpendre, usando galhos frondosos ali no deserto, faz uma sombra para ele ali, porque de fato naquela região, na Síria ali, o calor era insuportável, era deserto mesmo. Ele sai fora da cidade, já está completamente exposto ao sol do deserto. Ele vai ao mais alto que ele pode, ao oriente da cidade, que fica acima, e ali fora ele constrói esses galhos frondosos, e ali ele senta. E ele senta porque ele quer ver o que Deus vai fazer com a cidade. Jonas já deixou muito claro quais são as suas intenções para Deus. Jonas já estipulou o seu acordo e as suas cláusulas. Senhor, me mate. Se o Senhor vai me matar, eu vou sair da cidade e eu vou esperar para ver o que o Senhor vai fazer com a cidade. Jonas está muito destinado, está muito obcecado para que Deus acabe com aquela cidade. Muito provavelmente, meus irmãos, aqueles 40 dias ainda não havia se passado, aqueles homens se arrependeram antes, e Jonas está esperando dar os 40 dias, para que Deus assim possa cumprir aquilo que havia dito. E ele vê com seus olhos aqueles homens perecendo. Marcos Abdans, que é um pastor de uma igreja em Lisboa, no seu sermão sobre o profeta Jonas, nesse trecho, ele descreveu algo muito maravilhoso, que é muito do sentimento que nós vemos que Jonas estava neste momento. Ele diz assim: bem, Jonas ficou o mais confortável que pôde, e então começou a sentar-se ali e olhar para os ninivitas e pensando consigo: apenas observe Deus, eles vão voltar aos seus maus caminhos. Você o verá. Você nunca pode confiar no ninivita. Uma vez ninivita, sempre ninivita. Vou ficar aqui sentado até eles escorregarem, então forçá-lo a admitir que estava errado sobre esses pagãos. Você verá que eu estou justificado em minha raiva pelo que você fez. Esse é o sentimento de Jonas. Jonas está fora da cidade, obstinado, com os olhos nos ninivitas, esperando o momento que eles escorregassem e que Deus tivesse que admitir que de fato eles não se converteram e que Deus deveria os matar. Mas veja, Jonas está obstinado com os ninivitas, mas o que Deus acabou de pedir para Jonas? Jonas, olha o seu coração, é razoável você estar tão irado assim? Jonas está obstinado e pedindo para que Deus faça com os outros, enquanto não consegue enxergar o seu próprio coração. Como muitos de nós que gostamos
Estamos muito preocupados com um cisco no olho do nosso irmão, enquanto temos uma trave no nosso. Estamos preocupados com a vida dos outros, enquanto nós não conseguimos olhar para o nosso próprio coração e escancarar diante de Deus e olhar os nossos sentimentos. E enxergarmos a graça de Deus em nossas vidas e esquecer um pouco o julgamento das outras pessoas. Jonas é alguém que quer ver a destruição dos outros, mas não consegue olhar para si. Meus irmãos, finalizando, há esperança para nós, há esperança para Jonas, há esperança para os ninivitas. Deus não é condicionado à nossa tolice. Talvez aqui nessa manhã, você possa se sentir como um ninivita, um homem, uma mulher que se acha indigna, um homem, uma mulher que olha para a sua vida e diz assim: eu não mereço a salvação, eu fiz coisas tão terríveis, eu fiz coisas tão absurdas, que são tão moralmente erradas, e achamos que a salvação é apenas para aquelas pessoas que, pelo menos estereotipamente, né, pelo menos por fora, parecem que são moralmente melhores, né? E nós achamos que nós somos pecadores demais e que Deus não nos aceita por isso. Mas veja, meus irmãos, você de fato não merece. Esse é um grande ponto. Mas é que nenhum de nós merecemos. Não existe o pecadinho, o pecadão. Deus não está condicionado à gravidade de seu pecado. Deus não está condicionado, o perdão de Deus não está condicionado à gravidade do seu pecado, o quanto você fez, ou o que você pensa, ou o que você pensava, ou qual forma como você agia. Não existe pecado que não foi expiado na cruz. Mas talvez você esteja aqui nesta manhã e você se sinta como Jonas, alguém que conhece o Senhor, alguém que está dentro da casa do Pai, alguém que até trabalha no reino, né? Mas que as motivações ainda estão completamente bagunçadas, e você se vê olhando para dentro de si, fazendo o que o Senhor pediu para que nós façamos. Olhe para o seu coração, e você se enxerga uma pessoa egoísta, uma pessoa mimada, uma pessoa bicuda, que reclama com Deus, uma pessoa que está sempre de mau humor. Tanto para quem se sente como ninivita, tanto para quem se sente como Jonas, ambos precisam olhar para a cruz. Se para os ninivitas o perdão de Deus não está condicionado à gravidade de seu pecado, a Jonas, a graça de Deus, a misericórdia de Deus e o perdão de Deus não está condicionado à tolice de Jonas, ao vacilo de Jonas, aos sentimentos errados de Jonas, aos afetos desordenados de Jonas. Todos nós recebemos diariamente a bondade, a benevolência, a graça, a misericórdia de Deus. Todos nós recebemos diariamente o amor e o pavio longo do Senhor contra os nossos pecados. Mesmo quando nós reclamamos, mesmo quando nós odiamos aqueles a quem Deus ama, Deus derrama da sua graça todos os dias sobre nós. E o meu pedido a você nessa manhã: aprenda com Jonas, mas não faça como Jonas. Aprenda que você precisa abrir o seu coração diante de Deus. Abra-o, rasga-o, fale com o Senhor. Mostre aquilo que está lá dentro que só você sabe, e o Senhor sabe. Mas coloque para fora. Analise o seu coração e não fuja como Jonas fugiu de novo. Jonas no capítulo 1 ele foge. Jonas no capítulo 4 ele foge de novo. Encare o seu coração. Encare a tristeza nos olhos. Fale com o Senhor. Abra e veja as motivações pelos quais você faz a obra do Senhor ou pelo qual você não faz. E peça misericórdia e graça do Senhor. Não fuja, não esconda, porque Deus, Ele pode, e Deus transforma os nossos corações. Quando nós nos abrimos e falamos: Senhor, me ajuda, nós temos o Seu Espírito que habita dentro de nós e que nos ajuda nesse processo de santificação a sermos melhores do que fomos ontem. Há esperança para nós, meus irmãos. Seja você um ninivita, alguém que não é merecedor da graça por seus pecados. Seja você um Jonas, alguém que está na igreja, mas que está com o coração longe, irado com o Senhor, egoísta. Para ambos existe misericórdia, porque diferente do que Jonas disse aqui no sentido negativo,
Deus é misericordioso, bondoso, tardio em irar-se, grande em benignidade e que suspende o mal que derramaria sobre nós, porque Ele é grande em bondade.